Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, deu uma entrevista aonde ele faz algumas declarações que pareceram a alguns declarações ameaçadoras de um possível golpe militar, de uma possível investida militar contra os poderes constituintes, os poderes da República. Mas, para você que não está antenado, o que disse o comandante da Aeronáutica? Lembra que o comandante-geral das Forças Armadas, o ministro Braga Neto, ele soltou uma nota de repúdio à tentativa da CPI de incriminar oficiais das Forças Armadas numa possível corrupção que teria acontecido, e nada provado até agora, na compra de vacinas contra o Covid-19. Após esta carta, essa nota de repúdio do ministro Braga Neto, Osmar Aziz, presidente da CPI, se sentiu ameaçado ou se sentiu constrangido e foi ao plenário do Senado Federal dizendo que poderiam soltar 50 notas, ele só não admitiria ser ameaçado. Bem, diante desta postura e desta resposta altiva para com o alto comando das Forças Armadas, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da Aeronáutica, resolveu então dar uma entrevista. E nesta entrevista ele disse algumas coisas que fizeram o Brasil tremer. Bem, do outro lado de medo, do nosso lado de esperança. Abre aspas, disse o comandante da Aeronáutica: cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições. E nós, instituição militar, não abriremos mão disso. Disse mais o tenente brigadeiro, abre aspas, aquilo, ou seja, falando sobre a CPI do Covid, aquilo lá é investigação, o povo tem de responder. E ele disse mais, abre aspas, nós não enviaremos 50 notas para ele, conforme disse o Aziz, podem me enviar 50 notas. É apenas essa nota. Pois bem, quando essa entrevista vem a público, então todos aqueles que fazem parte do poder constituinte, senadores, deputados federais, ministros do Supremo, começaram a se agitar e entender que o que essa manifestação do brigadeiro seria uma manifestação clara de que as Forças Armadas vão agir, ou seja, de que as Forças Armadas daria um golpe, me permita falar dessa forma, adjetivar dessa forma, um golpe contra as instituições. Bem, qual o meu pensamento? Primeiro que as declarações do tenente brigadeiro Carlos Almeida nada tem a ver com golpe. Nada tem a ver com golpe. Golpe é tudo aquilo que ultrapassa as linhas da Constituição Federal. Golpe é tudo aquilo que não está previsto na Constituição Federal. As declarações do tenente brigadeiro Carlos Almeida nada mais é do que declarações constitucionais dentro das linhas constitucionais. Sobre isso, disse o maior jurista vivo do país, doutor Ives Gandra. Doutor Ives Gandra disse algo que nós precisamos analisar nesse momento. Ele disse assim, abre aspas, isso ao analisar
o artigo 143 da Constituição Federal. Ives Gandra diz, abre aspas, se um poder sentir-se atropelado por outro poder, poderá solicitar às Forças Armadas que ajam como poder moderador para repor, naquele ponto, a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. Também, se o conflito se colocasse entre o Poder Executivo Federal e qualquer dos outros poderes, não ao presidente parte do conflito, mas aos comandantes das Forças Armadas caberia o exercício do poder moderador. Então, dentro desta interpretação do artigo 143 da Constituição Federal, do maior jurista vivo, que tem a capacidade de fazer a análise da Constituição Federal, aliás, uma capacidade maior do que a de qualquer ministro que compõe a atual Corte Suprema. Ives Gandra é, sem dúvida alguma, uma autoridade exemplar do mundo jurídico. Então, o que está acontecendo? Primeiro que é papel, e é por isso que o tenente brigadeiro Carlos Alberto, em momento nenhum, estaria ameaçando as instituições. Não, mas cumprindo o papel moderador das Forças Armadas. Diante da clara tentativa de desequilíbrio entre os poderes que nós estamos vendo hoje no Brasil, aonde dois poderes se unem contra um poder constituinte, aonde dois poderes se macunam contra um poder constituinte, então o tenente brigadeiro e possivelmente em nome dos outros comandantes das outras forças, porque ele não daria esta declaração por ele mesmo ou à toa, ele, sem sair dos limites constitucionais, ele estabelece o princípio da moderação, que é um dever das Forças Armadas, dizendo o seguinte: olha, se nós percebermos que está havendo, como já estamos percebendo, o desequilíbrio entre os poderes e que existe uma força desequilibrando os poderes que devem coexistir harmonicamente, então nós, Forças Armadas, não deixaremos de agir nos limites da Constituição como poder moderador. Em momento nenhum, a fala do comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Carlos Alberto, poderia ser interpretada como uma tentativa de golpe. Por quê? Porque não se está propondo fechar nada. A fala dele não propõe absolutamente nada que foge os limites constitucionais. Aliás, nessa mesma entrevista que ele concedeu, ele diz que quem usa arma não ameaça. Ou seja, numa clara declaração de que se o Exército, que são aqueles que usam arma, se as Forças Armadas, que são aqueles que usam arma, quisessem agir, já teriam agido da forma que quisesse agir, sem ameaças. Simplesmente agiria. Portanto, quando ele diz que quem tem armas não ameaça, o que ele está dizendo é: o que eu estou falando não é ameaça. O que eu estou falando é dizer o seguinte: as Forças Armadas vão agir, sim, dentro dos limites constitucionais, sim. É por isso que na sua fala, que na sua entrevista, o comandante disse a seguinte frase que eu vou repetir aqui agora. Ele diz: cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições. Então, quando uma instituição falta com respeito a outra instituição, a Constituição Federal elegeu as Forças Armadas
como poder moderador e que vai agir pontualmente para tornar novamente, para trazer novamente o equilíbrio entre os poderes. Portanto, você vai ver agora a Rede Globo, o Senado, alguns deputados federais, não é? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Se sentindo ameaçados, dizendo que isso é um absurdo e que não pode isso acontecer. Mas, na verdade, tudo isso é um jogo de narrativas. O que eles não esperavam era que as nossas Forças Armadas, o nosso Exército Brasileiro, a nossa Marinha e a nossa Aeronáutica fosse neste momento que o país mais precisa deles, agir dentro daquilo que a Constituição lhes faculta. Eles não esperavam uma voz clara de defesa da Constituição, como ressoou a voz do tenente brigadeiro Carlos Alberto. Portanto, eu quero, nesse momento, como deputado federal e investido desta autoridade parlamentar, publicamente, talvez você não verá essa postura de outro parlamentar, porque tem compromisso com o presidente de partido, porque tem rabo preso com o STF, porque tem compromisso com A, B ou C. Graças a Deus, eu tenho um compromisso com Deus e com o povo brasileiro. Portanto, eu quero parabenizar ao comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Carlos Alberto Batista Júnior, pelo seu senso de urgência e de patriotismo, ao responder à altura da urgência que o momento exige. O Brasil não pode, e o povo brasileiro já não aguentava mais ver um desequilíbrio entre os poderes da forma que nós estamos vendo, aonde temos um poder executivo acuado por manobras claras de dois outros poderes que se unem por interesses outros para tentar derrubar o presidente da República, que é o representante máximo do poder executivo e que constitucionalmente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Já estava passando da hora de nós ouvirmos uma voz clara como esta que nós ouvimos hoje do tenente brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior. Portanto, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas está claro de que não o presidente Bolsonaro, mas o povo brasileiro pode descansar na certeza, pelo menos foi isso que eu entendi, de que as Forças Armadas não fugirão do seu papel moderador. Nós não queremos golpe e as Forças Armadas não fará. Nós não queremos que, de forma nenhuma, os poderes constituintes sejam aniquilados, não queremos, mas queremos e exigimos que as nossas Forças Armadas seja altiva nesse momento e que cumpra nos limites da Constituição aquilo que lhe cabe cumprir. Parabéns às Forças Armadas, parabéns, e que essa postura seja uma postura clara das Forças Armadas e não uma postura isolada, corajosa e patriótica, única e exclusivamente do comandante da Aeronáutica. Hoje eu respiro um pouco mais aliviado, sabendo que a nossa Constituição será respeitada. Não dá para nós aturarmos poderes que se unem contra um poder. Não dá para nós vermos esse circo armado e ficarmos calados e quietos. Portanto, que esta CPI cumpra o seu papel, que é de investigar
o que fizeram pelo senhor presidente da República para o combate ao Covid. Queremos saber o que houve com o consórcio Nordeste e os milhões que desviaram e que o seu Aziz e que seu Renan e que seu Randolph não querem que seja investigado. Portanto, ou a CPI cumpre o seu papel democrático, republicano, ou ela não tem nenhuma finalidade de existir. E para isso, haverá a ação do poder moderador para equilibrar os poderes novamente. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e a sua casa. Se puder, compartilhe para que outras pessoas entendam o momento que nós estamos vivendo no país. Um abraço.